sobre as coleções de armas, quem faz e quem fiscaliza. Por isso recebo o superintendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, e José António Vitorino, arquiteto e colecionador de armas, por quem começo. José António, boa tarde. Armas porquê? Armas porquê? Porque decidiu colecionar armas. Olha, as armas são os objetos primordiais da nossa sobrevivência. Há um fascínio resultante dessa sobrevivência original. De maneira que a minha geração ainda as armas não eram diabolizadas como são hoje e bem, não, em muitos aspectos, mas eram objeto brincava-se aos polícias e ladrões, aos cowboys e aos índios, sempre os índios é que eram os maus. E, portanto, o nascer de uma coleção nasce do interesse em conhecer os objetos reais que povoavam o nosso imaginário. De maneira pode dizer-se que é isso. Agora, a origem do colecionismo é muito mais anterior, porque não se sabe, quando hoje encontra nas grutas de Altamira todas aquelas gravuras, será que aquilo eram recordações de êxitos da obtenção de alimento, de êxito no atingir determinados objetivos de capturas? Quer dizer, o colecionismo, isto aliás é genérico em relação ao colecionismo, e as armas estiveram presentes na sociedade, como estas imagens curiosas mostram, tiveram presentes na sociedade desde sempre. A pintura, um dos principais temas da pintura ao longo dos séculos, neste caso a aprendizagem do uso das armas, aqui é a obtenção do uso dos alimentos, e ao longo dos séculos a arte, um dos principais temas da arte foram a caça e as armas, e cada retrato de alguém de algum destaque era pintado com algumas armas próximas. Assim como hoje, quem quer ter um Rolex no século XVIII exibia uma espada de qualidade. Quem tem um automóvel luxuoso, pois isso corresponde a uma forma de ostentação, que antigamente era fundamentalmente feita por armas. Os presentes de Estado, mesmo presentes pessoais, eram quase sempre armas. De maneira que a arma teve um valor inicialmente de sobrevivência, depois um valor simbólico e de poder. Portanto, esse fascínio e depois tudo isto evolui num sentido, no caso de um colecionador atual, é num sentido de tecnologia, do estudo dos mecanismos, do estudo da arte aplicada nas armas. Quer dizer, tudo isto depois é convertido numa postura completamente diferente da postura do uso das armas. E o Sr. Superintendente sabe bem que, e hoje a PSP é uma entidade que se pode orgulhar de ter um conhecimento nessa área do colecionismo e de uma sensibilidade em relação à arma como objeto histórico que não tinha aqui há uns anos, e foi na mão dele que as coisas mudaram. José António, já voltamos à conversa para introduzir o Pedro Moura, que é também um regresso aqui à sociedade civil, por acaso já há algum tempo que não falávamos. Pedro, verdade, boa tarde. Os colecionadores de armas, o que têm a fazer junto da PSP, se é que ainda não o fizeram? Ora bem, primeiro que tudo, boa tarde e obrigado pelo convite, mais uma vez, Luís, por estar presente no programa. Um colecionador, quando decide colecionar armas, pode ter diversas proveniências. Ele pode já ter, por exemplo, uma coleção de armas porque é caçador, ou um conjunto de armas porque é caçador, entretanto deixa de caçar e quer fazer, não se quer desfazer das suas armas e quer constituir-se como colecionador. Por outro lado, temos aquelas pessoas que originariamente querem ser colecionadoras e têm um gosto por determinado tipo de armas, por determinada época, por determinada marca, e então o que têm que fazer é um processo dividido em duas partes.
uma relacionada com a associação de colecionadores à qual têm que estar filiados e depois um processo de licenciamento junto da PSP. Portanto, a PSP não é, como é óbvio, colecionadora de armas. A PSP tem nas suas competências todo o trabalho de licenciamento das associações de colecionadores. Portanto, neste momento temos 7 associações em Portugal, sendo que uma também é exclusivamente para as munições, e chegamos a ter cerca de 5 centenas de colecionadores em Portugal. No entanto, a PSP, por força das suas competências, vai recebendo armas, sejam elas apreendidas ou entregas voluntárias, as quais, perante uma análise que fazemos, vão sendo afetas a um destino museológico. É o exemplo que estamos a ver destas 3 belíssimas peças que estão a passar em fotografias. Esta tem a particularidade de ter o brasão da GNR puncionado na câmara da arma, é raríssima, é uma arma muito valiosa e foi doada por um oficial do Exército na Reforma, que se quis, digamos, desfazer das suas armas e à qual a PSP afetou para, digamos, a sua função museológica. A PSP tem um projeto, já está em execução de um projeto para ter o seu próprio museu, e dentro desse museu haverá um espaço dedicado às competências da Polícia de Segurança Pública em relação às armas, onde iremos expor também, com certeza, esta que está agora a passar nas imagens. É uma arma raríssima, existirão muitos poucos exemplares em Portugal. É uma pena que não temos o coldre desta arma. Também foi proveniente de uma doação de uma senhora, portanto, cujo marido, esse era mesmo colecionador, e que, por falecimento do mesmo, entregou todas as armas à PSP, e nós guardámos a coleção dessa pessoa e temos-la aqui no departamento, à espera que um dia algumas destas peças possam ser expostas ao público ou possam inclusivamente ser disponibilizadas a estudiosos que queiram estudar os mecanismos, as épocas, as revoluções e as guerras. Pedro, nós estamos neste momento com cerca de 3 minutos de programa, por isso vou dividir em 1 minuto e meio para cada um. José António, nós estamos a falar de armas históricas. E já agora, quais são as que coleciona? Se é que quer partilhar connosco. Claro. A minha coleção, como é já muito antiga, é muito abrangente e cobre precisamente a evolução tecnológica das armas, artísticas, e por vezes com nichos relacionados com o uso, sobretudo, por exemplo, em Portugal, o uso das armas adotadas em Portugal. E como disse o Sr. Superintendente, todas as peças que apresentou são muito interessantes e merecem bem vir a ser expostas. Afinal, a PSP também, já congratulo que também é bastante colecionadora nesse ponto, porque tem sabido preservar algumas dessas coisas que lhes vão parar às mãos e que de outra maneira seriam destruídas. Eu lembro que, por exemplo, aquela peça com o brasão, como disse o Superintendente da GNR, nos anos 60, nas revistas americanas, foram vendidas a peso para os Estados Unidos por Portugal, umas dezenas ou centenas, ou centenas de pistolas, daquelas pistolas Parabellum com o escudo da GNR, e eram anunciadas nas revistas americanas dos colecionadores. E perdemos esse património. A própria GNR parece que não tem, e neste momento a PSP tem um exemplar, que é uma coisa notável de facto. Portanto, a evolução do colecionador é muito particular de cada coleção, de cada colecionador. Eu costumo dizer que as coleções não se conseguem herdar senão a parte material, porque a parte imaterial das coleções, o que leva a constituí-las, os interesses específicos em que se centram os colecionadores, não se reproduzem, mesmo quando os herdeiros as querem preservar. Tenho observado isso há anos. Muitas vezes os herdeiros têm outros gostos dentro do gosto do colecionismo das armas históricas
E armas históricas, não esqueçamos, pode ser qualquer coisa, pode ser uma arma histórica, depende das circunstâncias em que foram usadas ou em que foram encontradas. E hoje temos pouco tempo, mas eu poderia mostrar peças que são um destroço, mas que por terem sido encontradas, por exemplo, num campo de batalha, passaram a ser muitíssimo valiosas por esse facto. E em si o objeto é desprezível, porque está em muito mau estado. Mas portanto, outras coisas estão novas e o Estado Novo não é o nosso regime político, mas o Estado Novo de uma peça é outro valor muitíssimo importante, porque passaram tantas vicissitudes ao longo dos séculos que aparecerem em bom estado é de facto invulgar. Os ingleses são especialistas nisso, de preservar bem as coisas e costumam caricaturar os portugueses, dizendo uma coisa terrível: quando aparece uma arma em muito mau estado, chamam-lhe Portuguese condition. Porque é muito mal para nós. Mas isto péssimo. Pedro, nós estamos a falar de armas inutilizadas, elas perdem valor, e já agora qual é a vigilância e o controle que vocês desenvolvem? Sim, para um colecionador, aquilo que temos ouvido é que quando há uma desativação de uma arma, ela perde o seu valor. Compreendemos isso perfeitamente, só que pronto, há outros critérios que estão subjacentes à desativação das armas, em que as pessoas pretendem ficar com aquele objeto como recordação. Por exemplo, e o maior exemplo é o caso dos familiares falecidos, mas que não têm qualquer interesse em fazer tiro com essas armas. Portanto, há um regulamento europeu que vem prevenir o cometimento de crimes e de atentados através da desativação das armas. Esse regulamento foi transposto para a legislação portuguesa e esta área do colecionismo, digamos, pelos perigos e riscos que envolvem, porque estamos a falar de armas e a esmagadora maioria não são armas desativadas, portanto são armas ativas, estão prontas a fazer fogo. Aliás, os próprios colecionadores, além de terem as armas em exposição, em determinadas circunstâncias podem fazer tiro de manutenção e participar em eventos organizados pelas associações onde poderá também ser feito o tiro, e portanto toda esta área é uma área também regulamentada, e aí é que entra, digamos, a PSP, em termos de controle, supervisão e licenciamento destas atividades. Mas diria, e portanto pegando nas palavras do Sr. Arquiteto Vitorino, a nossa preocupação maior há uns anos a esta parte tem sido exatamente a preservação deste património histórico-cultural português, e não só, porque há muitas armas que vêm do estrangeiro e que, se assim não fosse, muito provavelmente as armas seriam destruídas. O exemplo da arma que passaram, em que tem funcionado o brasão da PIDE, foram armas de uma época, portanto, anteriores ao 25 de Abril, estavam distribuídas a funcionários dessa polícia, e neste momento nós, por força da idade das pessoas que estavam na altura, em 1974, na posse dessas armas, hoje serão os descendentes ou os próprios que fazem essas entregas, e nós, a Polícia de Segurança Pública, tem ficado com essas armas em espólio, digamos, ficando aqui com o resto da comissão liquidatária em termos de armas do que sobrou da PIDE. Pedro Moura e José António Vitorino, aos dois, muito obrigado pelo tempo que nos dedicaram, pelos contributos que nos deixaram. Bem-ajam, saúde e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Coleções que reúnem história e muito tempo de quem as faz. Boa tarde. Fique bem. Saúde.